Pessoal, vamos fazer agora uma análise aqui. Pegar um exemplo aqui de 16 bits. Depois a gente faz isso para 32 bits. Vamos pegar que você esteja usando um compilador de 16 bits aqui. Tá, e você se deparou com uma struct que tenha um inteiro A, um caractere B e um inteiro C. Aí a pergunta que se faz é: qual é o size off dessa struct? Ou seja, se você definir uma variável dessa struct, exemplo aí, quantos bytes essa variável vai ter? Se você for somando, né, o inteiro de 16 bits, aqui seria 2 bytes, mais 1 byte, mais 2 bytes, 5 bytes, né? Mas aí, pô, e se, quer dizer, se tá assim, né, vai ter algum byte que vai estar algum inteiro que vai estar no endereço ímpar. Por exemplo, vamos supor aqui que esse inteiro ocupe 2 bytes, esse 1 e esse 2. Então vamos começar aqui com a análise. Nenhum problema aqui. Essa alocação aqui depende do sistema operacional, tá? Do compilador. Desculpa, nada a ver com o sistema operacional. Compilador. Vamos supor aqui que não seja dessa forma. Então nenhum problema com A, né? O A, byte menos significativo no endereço par, mais significativo no endereço ímpar. Aí ele encontra o B. Então o B vai estar no endereço par. E aí ele encontra o C. Se ele quiser otimizar a memória, ele vai botar o byte menos significativo do C, que é o endereço little engine do C, num endereço ímpar. E aí o byte alto da variável C vai estar no endereço par. Ou seja, quando você for acessar a variável C, o membro C dessa struct aqui, você vai estar acessando um endereço ímpar. Ou seja, no caso, se fosse um processador 16 bits, com degradação de desempenho. Então, o que o compilador te permite? Então, esse aqui é um exemplo de um compilador aqui, né? Você fazer um alinhamento de dados. Tá? Então você pode alinhar os dados por byte, ou seja, você vai prezar pela otimização do espaço de memória. Então vai ser 5 o tamanho, o size off da struct. Ou pode alinhar por word, garantindo que todas as suas variáveis de 16 bits em diante sejam colocadas em endereços pares. E aí, no caso, o seu size off seria 6. Por quê? Então eu desenhei aqui. Por quê? Aqui eu peguei os 2 bytes do A no mesmos endereços. O B é 1 byte só, e aqui seria um byte lixo. Um byte estaria alocado, mas lixo para poder não ter degradação de desempenho ao acessar o C. E aí o C no endereço par também. Então o size off seria 6. Se você optar por alinhamento por word, tá? O size off vai ser 6. Tem aqui o esquema de 32 bits, a gente vai ver mais adiante, quando for tratar de 32 bits, tá bom? Vamos então já emendar aqui bancos de memória de 32 processadores de 32 bits. No caso, para processadores de 32 bits, você não tem o A0 e o A1. Então, os bancos, né, você muda o andar de acordo com A2 ao A31. Você sobe do A2 ao A31. Você vai subir aqui. Isso aqui é um processador de 32 bits. Tá? E os bancos, no caso, vão ser 4 bancos de memória. Né? Não vai ser mais A0 e BHE. Não vai mais existir A0, nem A1.
e nem BHE. Vão existir os Byte Enables, BE0, BE1, BE2 e BE3. E num processador de 64 bits, aí não vai existir também quem? O A2. E aqui vai ser do BE0 ao BE7. E vão ser 8 bancos. Então esse exemplo de 32 bits que eu for fazer com vocês aqui, já vale para 64 bits também, tá? Já vale para 64 bits também. Então você organiza dessa forma, 4 bancos. No caso aqui não vai ser mais banco par, nós vamos chamar de banco 4K. Esse aqui é o banco 4K mais 1, banco 4K mais 2 e banco 4K mais 3. Quais são as possíveis combinações? Combinações contíguas, né? São essas aqui. Você pode ter ciclos de 8, 16, 32 e 24. Mas por que 24? Então eu vou explicar agora. Por que você pode ter 24? Os 4 casos de 8 bits são triviais, né? Você vai acessar um byte no endereço 4K, só o BE0 vem ativado. No endereço 4K mais 1, só o BE1 vem ativado. No 4K mais 2, só BE2 vem ativado. No 4K mais 3, só o BE3 vem ativado. Quantas são as possibilidades de eu, em um único ciclo de barramento, acessar 16 bits? Lembra que as condições para acessar 16 bits no mesmo ciclo de barramento é que o endereço tem que ser, os endereços tem que ter os mesmos A2 ao A31, ou seja, tem que estar no mesmo andar. Ou seja, se for 4K, tudo bem. Se for 4K mais 1, tudo bem, está no mesmo andar. 4K mais 2, tudo bem, está no mesmo andar. O problema é quem? É o 4K mais 3. Vamos pegar aqui o exemplo do 7. Vou pegar 16 bits no 7. O 7 e o 8, esse aqui está no segundo andar e esse aqui está no terceiro. Estão em andares diferentes. Portanto, você não consegue. A única condição que você não consegue fazer o acesso de 16 bits num barramento de 32, num único ciclo de barramento, é se o endereço for da forma 4K mais 3. Pergunta que aí fora tudo bem, mas para aluno do IME é trivial, né? Qual é a única condição de eu não conseguir acessar 16 bits num único ciclo de barramento se a CPU for de 64 bits? No endereço da forma 7K mais 7, né? Ou seja, o banco lá para a esquerda, aí nessa figura, tá? Mas por que que eu coloquei aqui, deixa esse 24 por último. Bom, e a única condição, obviamente, de eu conseguir fazer 32 bits num único ciclo de barramento é que o endereço seja 4K. Claro, o único jeito dos 4 estar no mesmo andar é o byte menos significativo ser o 4K, tá? E agora vão aparecer os 24 bits. Então você não consegue, vou pegar aqui por exemplo, que eu queira acessar 32 bits nos endereços 1, 2, 3, 4. Você não consegue fazer em um ciclo porque 1, 2, 3, 4 não estão no mesmo andar. 1, 2, 3 estão, mas o 4 não está. Então o que você vai conseguir? Você vai conseguir fazer em 2 ciclos de barramento. Um de 8 bits para pegar o 4 e um de 24 bits. Você não consegue gerar um ciclo único de 24 bits. Mas você consegue gerar um 24 bits quando você tentar um de 32 e partir em 2. Um de 8 mais um de 24. Pode acontecer também que você queira 32 bits no endereço 4K mais 2. Por exemplo, vou pegar o 6. Então você vai partir em 2 de 16. O 6 e o 7, o 8 e o 9. A ordem dos ciclos não interessa, tá? A ordem dos ciclos não interessa pra gente. Mesmo porque isso é uma questão de implementação de CPU. O hardware
do seu periférico não pode levar isso em consideração. Como é que a CPU vai implementar isso, tá? Então nós vimos aqui todos os possíveis casos, né? 32 bits tem que ser um acesso ao endereço múltiplo de 4K, múltiplo de 4. 24 tem que ser 32, partido em 8 mais 24. 16 podem ser um 32 gerando 2 de 16, ou um 16 mesmo, você usar um registrador de 16 bits na instrução. E o 8 pode ser usar um acesso a um caractere, uma instrução de acesso a um caractere, ou partir 32 em 8 mais 24. Próximo assunto, né? Nada impede de você ter um processador de 32 bits e acessar 16 e 8. Então aqui, qual o problema de você gerar de querer usar 16 bits? Que você, por ser um hardware de 16 bits, querer se comunicar com a CPU de 32, você pede A1, A0 e BHE. Você pede esses caras. Não, eu preciso do A1, A0 e BHE. E como é que você gera esses caras a partir desses? Bom, no 386 original, né, pode ser que alguma outra CPU implemente de uma outra forma. Aqui dá uma lida, quem tiver curiosidade, como é que você gera as lógicas, tá? Mas essa lógica aqui foi pega do manual da Intel do 386. A geração do A1, A0 e BHE. Tá? Então são as portas aqui, uma porta AND, outra porta AND e aqui uma soma de produtos. Aqui para gerar o A1, A0 e o BHE. Não interessa você decorar, muito bem, porque a prova é com consulta ao livro. Você pode botar direto o A1, que eu já vou entender que o A1 aqui é o asterisco BE0, o AND asterisco BE1. Tá? Direto aqui, não interessa. Mas você tem que gerar externamente a CPU esses sinais. Quem gera isso é o chipset normalmente quando vai se comunicar. Tá? E aí, aqui tem, né, como é que eu faço acesso de 32 bits se, né, no caso o bus size está desativado, né? E tem, no caso aqui do bus size ativado aqui, não está aqui no livro. Tem um acesso de 32 bits e tem um acesso de 16 bits só. Tá? Não vem ao caso aqui. Mesmo porque eu vou ter uma lista de exercícios no final do capítulo, vai ajudar vocês a tirarem qualquer dúvida. Vamos pegar aqui aquele mesmo exemplo da Struct. Aqui seria um sizeof 9, né? 4 mais 1 mais 4. Quer dizer, esse inteiro aqui ele não estaria alinhado, né, no endereço 4K. Mas nada que o compilador não possa te ajudar em troca de degradação de desempenho. Desculpa, degradação na otimização da memória. Você pode fazer um alinhamento por byte, botar endereços quaisquer, Word, 16 bits, ou Double Word. Double Word normalmente é escrito tudo junto, eu não sei porque que esse compilador escreveu separado. Ou pode botar endereços múltiplos de 8 também, tá? Múltiplo de 8 também. Isso aqui é uma opção que você tem, tá? No compilador, cada um... Tem gente que... Tem um compilador do Linux que só... Ele já botava nos endereços múltiplos de 4, tá? Aí aqui, como eu falei, CPU de 64 bits... Caramba, aqui não existe a linha A2, tá? Já vou trocar aqui na correção. Não existe a linha A2. Nas de 32 bits não existem A0 e A1. Na de 64 bits não existe A2. Já corrija aí, por favor, no livro. Não existe A2. Tá? O A3 tem. Existe do A3 em diante. Tá? E aí aquele caso que eu falei, para acessar 64 bits num único ciclo de barramento, tem que ser o endereço 8K.
Eu falei 7K mais 7 aquela hora, é 8K mais 7, desculpa, tá? É 8K mais 7. Então, 32 bits num único ciclo de barramento, 8K mais 5, mais 6 e mais 7 é que não pode ser. E só não pode ser 8K mais 7 para 16 bits, tá ok? E é claro, quem pode mais, pode menos. Então, CPUs de 16 bits tem o bus size 16, bus size 8. A CPU de 64 bits tem o bus size 32. Você pode ter uma placa PCI de 32 bits e quer se comunicar com ela, por que não poderá fazer, né? Tá bom? Então, vamos parar esse vídeo por aqui e aí a gente vai fazer projetos conectando memória num vídeo separado. Forte abraço.